Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, a Universidade de Sorocaba, por intermédio do Labicom, Laboratório de Rádio e Comunicação da Uniso, traz hoje um dos grandes comunicadores da cidade de Sorocaba. Vamos falar hoje com Paulo Sérgio Alonso, ou somente Paulo Alonso. Paulo, obrigado por ter vindo aqui na Universidade de Sorocaba para contar um pouco da sua história e também comemorar esses 100 anos de rádio no Brasil. Eu que agradeço, Luiz, foi muito bom receber esse convite, porque quando eu imaginava ser locutor, eu nem pensava um dia ser reconhecido da forma que eu fui reconhecido e fiquei muito feliz pelo convite, porque 100 anos de rádio, tem que parabenizar o Uniso por lembrar de todos os colegas que passaram por aqui e lembrar também de muitos que já não estão entre nós e lembrar desse magnífico aparelho, o rádio, que com certeza alguém um dia já utilizou. Ô Paulo, você é um daqueles que gostou sempre de rádio, passou por várias funções dentro do rádio, de operador, programador, locutor, mas como é que você foi picado por esse bichinho de rádio? Como é que você começou a gostar de rádio? Bem legal, as pessoas perguntam, eu falo sempre isso. Eu era coroinha do Salesiano e eu ia no oratório lá, tal, com a garotada. E nessa época eu ouvia muito a radiodifusora, Rádio Excelsior, Jovem Pan, um pouco que não tinha FM, a Jovem Pan pegava aqui, mas eu não tinha FM na época. Daí, antes de entrar na igreja, na missa, tinha um gravadorzinho lá, que aqueles gravador que você apertava uma tecla lá, ficava piscando. Daí, sinal que estava gravando. E tinha uma fita do Padre Zezinho ali, com as músicas da igreja, né? Daí, enquanto não começou a missa, ficou eu e um amigo meu, que hoje ele é delegado, e a gente ficava lá conversando, e eu apertei lá, e sem querer apertei, a gente ia ouvir a música. De repente, eu apertei, começamos a falar, daqui a pouco fomos ouvir, saiu a nossa voz, e a gente dava risada, falei, vamos gravar de novo, né? Só que daí, essa brincadeira, o padre ficou bravo com nós, claro, falar em cima da música dele, daí nós achamos engraçado. Apagaram a fita do padre, apagaram a fita do padre, falando um monte de besteira lá. O que aconteceu? Daí eu comprei um gravador e comecei a gravar em casa. Eu convidava esse meu amigo Beto, a gente gravava em casa. Daí começou essa paixão. Começou eu ouvindo os locutores na época, porque, graças a Deus, na minha época, tinha uns locutores muito bons, tanto de Sorocaba quanto de fora. E eu fui ouvindo, trabalhei em banca de jornal, ouvindo rádio, e eu pensava assim, eu sempre fui muito tímido, e o rádio, para mim, era uma forma de deslanchar da minha timidez, porque eu achava que o locutor de rádio era muito importante. Eu acho que era um artista na época, não era qualquer um que entrava no rádio. O rádio, o cara tinha que ser bom mesmo, tinha que ter voz bonita, tinha que ter uma desenvoltura que eu não tinha. Então, eu fui aprendendo ouvindo esses caras, o pessoal dessa época. Quem foi a sua inspiração ou as inspirações, Paulo, para você? Ele fala, não, eu quero seguir mais ou menos nessa linha aqui de locução. Olha, em São Paulo tinha bastante. Deixa eu ver, era da difusora, tinha vários locutores lá, bons pra caramba, você ficava ouvindo os caras, falava, nossa, esse cara é bom. Mas de Sorocaba, falava mais para dar mais moral pros caras de Sorocaba, eu ouvia muito o Roberto Macedo, que eu sempre gostei do trabalho dele, apesar de nunca ter esse contato com ele, assim, nunca conversar praticamente com ele, eu achava o cara muito bom. Na época ele deslanchava, ele e o Cook, na vanguarda, o Macedo, o Carlos Cook, também o Paulo de Oliveira, o Carlos Neves, sabe? Esses caras aí, eles eram fera do rádio. Então, eu procurava o máximo, falar, quando eu for locutor, eu quero ser mais ou menos assim. Qualquer um deles já estava bom. Você participou alguma vez do Telefonia Bom Dia, como ouvinte? Eu acho que eu liguei uma vez na rádio, quando chegou aquele plano de expansão da Telesp, o telefone 337356, eu lembro até hoje o número. Daí a primeira coisa que eu fiz foi ligar na rádio. Mas só que eu liguei na Cacique, era o nome do cara, parece que era J. Neto, eu não lembro o nome do locutor, é uma coisa assim. Eu sei que ele estava no lugar do Edno Camargo. O Edno também é bem lembrado, que o Edno é um cara muito bom também. E eu ouvia muito ele. Em Ojuca também, meu pai ouvia muito em Ojuca.
o Inho Rocha, então é todos esses caras aí. Mas eu não cheguei a participar com o Macedo, não. Eu só liguei uma vez para ele para pedir emprego. Daí, só que eu tinha 14, 15 anos. Quem que Já queria trabalhar no rádio? Já queria. Recebeu um não? Recebi, ele falou, não, você é muito novo. Eu também concordo, né? Você é muito novo, você tem que experimentar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, a voz vai ficar tal, tal, tal. E eu realmente, quer dizer, foi uma decepção para mim que eu ficava louco para trabalhar. Que eu estudava no Salesiano, já estava estudando no Salesiano lá, tinha um operador de som chamado o Peregrino, Ortega. Ele estudava, então eu achava esses caras, aí eu ficava olhando assim como se fosse um artista, né? Eu falava, eu quero ser igual ele. Daí, com o tempo vai passando, você vai indo por esse lado, e até que cheguei no rádio, até que foi legal. E como é que foi, Paulo, depois de toda essa inspiração, de ficar ouvindo lá em Rocha, ficar ouvindo Capoá, ouvindo vários dos grandes comunicadores que você citou aqui, como é que você começou? Como é que foi assim, eu fiz 18 anos, eu vou para cima agora? Então, quando eu pensei em fazer o curso de locução, não tinha no Senac, tinha na faculdade de Anhembi, Morumbi, em São Paulo. Só que daí veio o tiro de guerra, eu tive que servir. Daí, só que quando entrou o tiro de guerra, era 6 meses, isso foi em 84. Daí logo veio o curso para Sorocaba, daí eu fiz o segundo curso de locução de Sorocaba. Daí foi daí que eu entrei no curso, só que durante o curso eu comecei a trabalhar na Cacique, entrei na Cacique. E começou o seguinte, eu trabalhava na Demalta, fábrica de doce, ali na Vila Cis. A Zilá, que fazia propaganda da Demalta, foi lá conversar com o seu Francisquinho. Daí a nossa contadora lá, a Luzia, ela falou, Zilá, esse aqui é o Paulo, nosso office boy aqui, ele é louco por rádio. Fica falando o dia inteiro aqui sozinho. Não, eu gravava a fita e levava lá, ficava todo mundo ouvindo. E eles eram até bem incentivados, ninguém ficava bravo. E daí a Zilá falou, vai lá conversar com a gente. Acho que ela falou mais para me despistar, mas eu fui chato e fui lá. Eu lembro que até eu ia lá, o seu Francisquinho falou, mas você vai vestido desse jeito? Que até na cabeça dele o locutor tinha que andar bem vestido, né? Terno, gravata. Porque era a imagem que passava do locutor para a pessoa, né? Para o ouvinte. Daí eu fui lá, procurei a Zilá, ela me atendeu bem, só que não tinha vaga. Não tinha vaga, daí passou, daí eu estudava no Padilha, daí o Devanir estudava lá comigo. O Devanir falou, você não quer aprender lá na Cacique? Tá precisando de operador lá. Daí eu fui lá é o Devanir Risse Júnior, né? Devanir Risse Júnior, isso. Devanir Risse Júnior foi ele me colocou lá dentro. Daí fui falar com a Zilá de novo. Daí ela falou, a rádio não tem dinheiro, mas se quiser aprender, eu falei, tudo bem, eu aprendo. Eu fico lá e fiquei lá. Quanto tempo você ficou aprendendo lá? Pedi a conta da Demalta para ficar lá. Olha, meu pai ficou bravo comigo. Falei, nossa, ficou louco, porque eu estava 5 anos na Demalta, pedi a conta para ir trabalhar de operador lá na Cacique, sem dinheiro, sem o emprego garantido. Sem garantia. Sem garantia. Eu fui lá Isso era vontade de trabalhar no rádio? Vontade. Lá na época tinha o Gilmar, que hoje ele é da polícia, né? Gilmar Ezequiel de Oliveira. Hoje é conhecido por Ezequiel. E foi o Gilmar que me ensinou, ele e o Devanir me ensinaram lá. E na época tinha o Paulo de Oliveira lá e o Edno Camargo, que eram os locutores top ali também. Era muito legal. E nessa época você, querendo fazer locução, queria ser locutor, foi aprender mesa de som. Ou seja, começou lá embaixo, né? Mas a minha ideia não era ficar de operador, era ser locutor. Tanto é que eu ficava mais na FM do que na AM. Eu ficava olhando lá os locutores da FM. Na época tinha os caras bons também lá na FM. Tinha o Fernando Carriel, que na época estava lá no AM também. Que era Luiz Fernando na época, Luiz Fernando. Né? Tinha aquele rapaz de Araraquara, como é que é o nome dele? Caio Júlio César. Caio Júlio César também. Nossa, esses caras... Então eu ficava ouvindo, falei, nossa, esses caras são bons demais. Daí foi daí que eu fui me aproximando. Daí não deu certo na Cacique. Fiquei lá um pouquinho, daí eu fiquei sabendo que a Vanguarda estava precisando de operador, daí eu fui para a Vanguarda. Foi daí que eu comecei em 85, entrei como operador da Vanguarda e daí já fiz a transição de locução. Você teve uma experiência fora de Sorocaba também, né? Então, foi quando eu estava na Demalta ainda, que eu queria tanto ser locutor, falei, eu vou fazer, santo de casa não faz milagre, eu vou fora. Daí eu fui lá para Tatuí, na Rádio Notícias. Cheguei lá, falei com o dono da rádio lá, acho que era... Eu não lembro quem era, o seu Oswaldo, parece. Ele era pastor, o seu Oswaldo. Daí cheguei lá, eu queria fazer locução, tal. Ele falou, tá, senta aqui, vai falando. Eu comecei a falar,
Daqui a pouco a menina vinha com os papeizinhos assim e tal, daí que eu descobri que eu estava no ar. Na época da 1 às 2 da tarde de sábado, tinha o Projeto Minerva. E foi exatamente esse horário que estava lá. Alguém contou isso aqui também, que eu acho que foi o Moreto que falou alguma coisa desse tipo. Eu falei, nossa, também passei por isso. Ele fez um teste comigo um especial dos Beatles no ar, e eu não sabia que estava ao vivo. Daí foi legal, daí comecei, fazia final de semana lá, tal, saía da Demalta, ia lá. Mas foi uma coisa mais para brincar. Depois eu gravava, vinha na viagem, eu vinha ouvindo no ônibus o meu Walkman. E é muito legal. E nessa época, claro, você ia lá de graça e pagava do seu bolso para viajar, comida e tudo mais, né? Sim, eu saía de lá correndo para pegar o último ônibus, que era 22 horas, para voltar para cá. Senão, tá perdido, tem que ficar por lá. E foi daí que, eu, depois do tempo, eu fui para a Vanguarda, da Vanguarda de operador, que eu fui para locutor, que aconteceu essa transição, porque... Sempre insistindo, quero fazer um teste para locutor. Daí o Camargo, eu já estava fazendo o curso de locução. Daí o Camargo, que era o responsável pelos operadores da Vanguarda, ele falou, Paulo, você está fazendo curso? Tá. Do quê? Locução. Ah, é? Tal. Eu falei, Camargo, eu quero dar uma chance para mim aí. O Camargo tinha, o Salomão ouvia bem o Camargo. Foi daí o Salomão, ele acompanhava o presidente, todo lado que o presidente ia na época, eu não lembro qual o presidente. Figueiredo. Acho que é o Figueiredo. Daí ele falou assim, ó, o Salomão ele vai viajar. E quando ele for viajar, a gente faz uma apresentação ao vivo aqui. Nessa época eu estudava no Padilha. Eu avisei a escola inteira. Qualquer assunto que falava, eu jogava o rádio no meio. Ele estava falando de televisão, eu vou fazer rádio hoje. Eu avisei a escola inteira que eu ia fazer programa às 10 da noite. E nessa época todo mundo tinha ali seu radinho em casa. Não, o AM era muito forte. O rádio AM era muito forte. Uhum. Tanto é que eu fiz... não vou falar que a escola inteira ouviu, mas boa parte ouviu. Daí, quando o Salomão voltou, o Camargo mostrou pro Salomão. O Salomão achou, esse rapaz é bom. Quem que é? Ele falou, o operador. Ele falou, que até então ele não dava chance para quem era operador. E foi daí que ele começou, ele gostou. E eu lembro que eu estava na casa da minha noiva um dia, daí o Camargo foi me buscar lá, falou, o Coronel Félix não vai mais trabalhar, o Salomão pediu para colocar você fazer sertanejo. Eu falei, tá bom, não era o que eu queria fazer sertanejo, eu queria na época fazer rádio jovem e tal, né? E aí foi a melhor sacada que deu, porque eu fui o primeiro locutor sertanejo sem tenho, porque na época era Inho Rocha, nhonhozinho, nhonhonhonhonhonhonhon, eu era aquele locutor, eu implantei no estilo da locução sertaneja um estilo de locução rápida, igual da FM. E foi aí que deu um estouro legal, fiquei um tempo fazendo, ganhei o troféu em Ojuca, melhor locutor. E aí assim, daí foi, graças a Deus, foi uma crescente muito grande. Nesta sua passagem pela Rádio Vanguarda, você teve bons encontros lá com o seu Salomão, né? O seu Salomão sempre foi aquele cara muito certo com as coisas, gostava de tudo certinho, né? Você teve alguma história boa com o seu Salomão? O seu Salomão, ele era aquela pessoa que ele tinha uma visão muito grande do rádio. Ele reclamava, mas ele reclamava da coisa certa. Então, hoje você fica pensando, nossa, o que ele estava falando naquela época realmente tinha razão. Você não gostava muito, mas ele falava umas coisas que hoje eu imagino, nossa, naquela época realmente ele falou a coisa certa. Eu lembro uma vez, e outra coisa, só para continuar... Você não chegava a conversar com ele, ele vinha conversar com você, porque você não tinha nem como chegar, porque o Salomão estava na TV direto com o Silvio Santos e tal, então ele era um cara muito importante para a gente chegar perto dele. Então, dava medo de falar dava até receio de chegar perto dele. Mas uma vez, no feriado de carnaval, estava eu e o Abel, que era o Abel Araújo, a gente estava lá no estúdio, né? Estava o Claudinei Fernandes, também que era outro locutor da época, o Norberto Nord estava na FM, e a gente estava lá. Daqui a pouco nós fomos no transmissor, e tá o pessoal dançando na praça lá, né? E eu era discotecário também na Vanguarda. Daí eu peguei um saquinho de disco, enchi de água, né? Falei pro Abel, vamos ver o que dá. Pá! Jogava lá embaixo. Esses dias eu tava vendo umas reportagens que você fez aqui, acho que foi com o Moreto. O Moreto tava contando essa história e não sabia quem era. Hoje eu tô aqui para falar que era eu. Na época eu neguei até o último, né? Mas era eu. Você que era o contraventor nesse sentido de jogar saquinhos de água lá de cima. Não sei quantos saquinhos foram, mas sei que muitos discos ficaram sem capa, ficaram sem aquele saquinho. É que muitas pessoas de agora não sabem o que são esses saquinhos. É que o disco vinha e o disco vinha dentro de um saquinho plástico, né? Para não riscar e tal. E a gente pegava esse saquinho, principalmente dos discos novos,
e enchia de água e jogava lá e fazia aquele estouro, pá, lá embaixo. Daí as pessoas ficavam tudo olhando para cima, né? Isso demorou umas 2 horas, daqui a pouco parece, ó, o Salomão e o irmão dele, o Marcos Pavlovski. O Marcos dando risada, e o Salomão sério. Ele veio xingando todo mundo ali, com razão, né? Quem fez isso, não sei o quê. Eu fiquei quieto, o Abel quieto, o Norberto ficou lá no FM quietinho, o Claudinei já tinha ido embora. E mesmo assim, recebemos xingo. E o Salomão, não sei se ele ficou sabendo que era eu, mas na época eu fiquei quietinho depois falei pro Abel, nossa, que bobeira ele foi fazer, jogar água lá. Mas foi divertido, porque nós demos muita risada depois. Até hoje a gente lembra disso. É uma molecagem no bom sentido, né? Nós fizemos mal para nós mesmo, porque era mais engraçado de ver o barulho do saquinho batendo embaixo que bater na cabeça de alguém. Era muito legal. Você aqui em off, Paulo, falou uma coisa muito importante que eu não ouvi de nenhum outro entrevistado, que você nunca viu o Salomão sorrindo. Não mesmo. Ele era uma pessoa séria. Ele conversava com você chamando de senhor, se fosse com uma mulher chamava ela de senhora, qualquer idade, senhor, senhora, e ele não sorria, mas ao mesmo tempo ele era um cara super honesto e também aquela pessoa que falava as coisas com precisão. Ele só falava as coisas realmente que ele não ficava jogando conversa fora com você, ele conversava o que é necessário. Tá assim, ele não ficava contando piadinha ou então dando risada em alguma coisa, não. Ele falava o que tem que falar, pronto, virava as costas e ia embora, porque ele tinha mais coisa para fazer também. Mas pra gente era ótimo, porque quanto menos ele falasse com nós era melhor, porque só a presença dele já dava pavor. Porque ele era um cara alto, né? Era grandão. Falava grosso, então quando vinha falar com os funcionários, tremiam. Tremia. Quando você vê a luz, aquela luz que lá a gente ficava no estúdio no fundo, e não tinha campainha, então e ficava tudo escuro ali o corredor. Quando acendia a luz, sabia que tinha alguém lá na portaria, e ninguém queria ver quem era, né? Então daí a gente ia lá, se era ele, a gente voltava correndo, porque ele tinha a chave. Ou então a gente ficava lá conversando com as meninas da secretaria, quando o elevador chegava no 11º, a gente já saía correndo e cada um ia para o estúdio, porque ele não queria que o estúdio ficasse sozinho, né? Ele falava, essa aeronave não pode ficar sem piloto. E assim, ele ficava sentadinho lá, esperando, pelo menos enquanto ele estava lá, né? Você já foi apresentado aos transmissores da rádio? Isso é uma lenda do rádio sorocabano que qualquer entreveiro que havia, ele apresentava ao insubstituível transmissor. Eu não cheguei a questioná-lo sobre isso, que eu falei que eu não chegava a conversar, mas se eu tivesse que falar alguma coisa, assim, eu falava com a dona Meire, que era mais, era a pessoa que eu sabia que ela que lidava com essas coisas, mas com ele eu nem conversava sobre isso. Ele só me levou lá uma vez para explicar, junto com o Camargo, como que ligava ali, porque eu estava começando na época e tal, né? Que tinha que ligar um tempo antes do transmissor, uns 15, 20 minutos antes. Se você entrava às 5 horas, tinha que 15 para 5 estar ali para deixar ele ligado para ficar armado, né? Para aquecer as válvulas, para depois entrar no ar. Né? Mas a Vanguarda foi uma rádio muito apaixonante. Tanto é que eu estou na Vanguarda pela 3ª passagem minha agora. Mas foi nessa primeira passagem, foi muito legal, aprendi muito ali. E eu acredito que os maiores locutores de Sorocaba, a maioria passou por ali, porque é uma grande escola. Paulo, você também tem uma grande habilidade, além de locutor, como programador musical. É um dos grandes conhecedores de música sertaneja. A que se deve isso? Você pesquisou bastante para chegar a esse ponto? Não. Eu acredito que eu gosto muito. O fato de eu gostar, como eu disse, eu ouvia muito meu pai ouvindo Nhojuca, Rádio Capital de São Paulo, então eu tinha uma facilidade de marcar a música na cabeça. Tanto é quando eu entrei na Cacique, eu sabia as músicas que tocavam lá. E quando eu fui para a Vanguarda também, eu já sabia o que tinha na discoteca. Por quê? Porque eu ouvia tanto uma rádio quanto a outra. Mas o meu forte mesmo era o internacional, era a música pop. O sertanejo entrou por acaso na minha vida. E só que o que valeu bem no sertanejo foi eu estar ouvindo com meu pai. Foi daí que eu conheci essas músicas. Mas eu gostava mesmo de ouvir músicas dos anos 50, 60, 70 e tal. Foi aí que eu gostava. Eu ouvia muito programa de flashback na época, né?
a Rádio Mundial de São Paulo, tinha muito essas coisas e tal, e o sertanejo também, daí foi tudo junto, daí foi caminhando um ao lado do outro, mas a minha memória era muito boa, falo era porque agora já estou esquecendo tudo, o meu HD já está cheio. Os cabelos brancos não negam, né? Aqui já tá contando já. Paulo, você falou do seu pai, que foi um grande incentivador? Foi, meu pai foi, tanto é que quando eu fiz lá a rádio notícias de Tatuí, eu liguei para casa para ver se falar para ele que eu estava lá. Ele falou: eu sei, eu estou ouvindo você aqui. Eu falei: nossa. Eu falei: eu ouvi. Tá. Ele conseguiu sintonizar aqui a Rádio Notícias aqui em Sorocaba e ficou lá. Ele sempre me falava, ele era um cara muito crítico. Ele gostava de me incentivar, sim, vendo os meus defeitos. Eu falava: tá certo. E meu pai, ele foi uma pessoa que me incentivou muito, a minha mãe também, meus irmãos, enfim, todo mundo de casa gostava de rádio. Eu acredito que a pessoa que não gosta de rádio, que nunca teve um rádio, acho que não sabe a sensação gostosa que era você ouvir o seu nome no rádio. Eu lembro que na época, a Zilá tinha um programa chamado Xalala, eu estudava no Salesiano nessa época ainda, e eu ficava no intervalo ouvindo o programa. Eu falei: nossa, e você ia na cozinha lá do Salesiano, todo mundo ouvindo, era muito legal. E se você ouvisse seu nome no rádio, então era melhor ainda. Ficava famoso. Ficava famoso, você ficava contente de ouvir. Assim, eu lembro que também o Nogueira, o Zé Carlos Nogueira, ele ia com um gravadorzinho lá e gravava a pessoa. Era clube do disco, clube da música, uma coisa assim. A pessoa gravava, depois no dia seguinte ia ouvir no rádio. E era muito legal também. Eu falei: nossa, o Valdir Gentil tem um programa chamado Telefone Pedindo a Música, é isso? Nessa época eu trabalhava lá. Não é da minha época, eu sou mais novo. O Luizinho, quando eu entrei na Cacique, um tempo depois, o Luizinho trabalhou lá com nós, ele era guardinha. Não era guardinha, né, Luizinho? Você era um porteiro lá, tal, ficava correndo para lá para cá, um molequinho lá, e no fim, hoje é um grande profissional, é reconhecido por muitos, e o que eu dou meu depoimento público aqui, que é uma pessoa realmente muito bacana, e eu fico feliz de ter feito esse convite e ser seu amigo também. Paulo, você, além de programação, você tem algumas manias também quanto a essas programações que você fazia no seu horário, né? Músicas escolhidas a dedo e um ciúme até demasiado quanto à qualidade dos seus discos, a qualidade da música, disco riscado, nem pensar. Quando eu fui trabalhar na Rádio Ativa, lá não tinha disco quase, e a rádio ia virar, era tocando só sertanejo. Porque na época o Dantas, que estava com a rádio, eu falei pro Dantas, por que não coloca a rádio inteira o sertanejo? Porque o maior horário da rádio é o sertanejo. Eu fazia Ativa Rural, primeira edição, segunda edição e terceira edição. Falei: por que não coloca sertanejo o dia todo? Foi daí que nós começamos, só que não tinha disco. Eu peguei todos os discos que eu tinha e levei para a rádio. Porque na época o divulgador, ele deixava o disco pra gente. Ele deixava pra rádio e deixava pra gente também. E eu tinha minha sacolinha com os discos. Só que eu pegava os discos meus e deixava escondido no sótão. Senão o Reinaldo, tinha a dupla Reinaldo e Rangel, que faleceu acho que o ano passado, se não me falha a memória, ele pegava os discos e queria tocar. Eu falei: quer tocar que vai comprar? Mas daí eu pegava e escondia no sol, só que um dia eu cheguei lá, o sol estava aberto, falei, descobriu que estava lá. Eu falei: quem mexeu aqui? Mas daí eu acabei deixando o disco lá, daí arrumamos uma prateleira, deixamos todos os discos lá, porque as pessoas, principalmente os mais novos, não sabem como que eram os discos antes. A Rádio Ativa, ela chegou em primeiro lugar pelo sertanejo, e as picapes, os toca-discos, estavam em cima de 2 caixas de papelão. E fora o tape deck, o comercial era tudo no tape deck, era em fita cassete. A gente colocava a fita e voltava no dedo ou na caneta. Uma caneta Bic, né? Era muito legal. E hoje em dia a gente vê o computador, faz tudo, fala: nossa, dá uma saudade dessa coisa ruim aí. Mas era legal. Para você ir no banheiro, você colocava uma música da Sula Miranda, ou então Joaquim Manuel, aquela Som de Cristal, que tinha 5 músicas, 5 minutos mais ou menos. Se o disco estava arriscado, aí... Já aconteceu de você sair para ir ao banheiro e a música enroscar, pular, já aconteceu, quebrar sim. agulha? Já aconteceu, sim, voltar lá, tá, daí você dava um... Meu pai me ensinou a colocar uma moeda em cima do disco, você colocava a moeda e daí passava onde estava arriscado. Mas aconteceu várias vezes. Nossa, a Rádio Ativa foi uma rádio realmente muito boa, 100,5, uma rádio muito forte, que eu consegui um nome ali,
trabalhando, foi ali que eu consegui, que eu descobri que eu era um locutor. Que até então, quando você estava na Vanguarda, a gente era muito fechado, né? Foi daí eu fui para a Rádio Manchester de Votorantim, da Manchester, foi daí que eu fui para a Rádio Clube, da Rádio Clube que eu fui para a Rádio Ativa 100,5, que foi em 1990. Quando você fala em rádio ativa, é bom que a gente lembre aqui, Paulo, que esta rádio foi uma das primeiras rádios aqui da cidade de Sorocaba a ter uma programação segmentada. Então essa ideia de ter segmentada de sertanejo foi sua. Aí que tá, foi minha, mas eu nem imaginava que era, se tinha segmentado ou não. Realmente foi minha. Pensando assim, falando do jeito que você está falando, realmente foi minha. Porque na época o Jorge Ricardo, o Jorginho, ele era o nosso gerente lá, foi para ele, eu falei, fala pro Dantas colocar sertanejo direto, porque eu deixo meus discos aqui, porque não tinha disco na época, né? Eu falei, eu deixo os discos aqui e ele toca direto. Foi daí que ele falou, verdade, vamos fazer programação sertanejo o dia todo. E aí a rádio explodiu. E você tem ideia, a Rádio Ativa não tinha, era tudo fio caído, a mesa lá era um terror. E a Ipanema era tudo redondinho, tinha viatura na rua, tinha os melhores locutores de Sorocaba, e nós conseguimos ultrapassar lá na audiência, que a Rádio Ativa, em cima do segundo lugar, ela, somando todas as rádios, ela tinha uma audiência enorme, era muito boa. Até porque nesta época, o rádio AM, Paulo, você me corrija se eu estiver errado, o rádio AM, que tocava mais as músicas sertanejas, a qualidade sonora era ruim. Quando Também. houve essa transição, uma rádio sertaneja no FM, com boa qualidade, com locutores populares, foi a receita que deu certo. Verdade. E na Vanguarda, você tem ideia, a Vanguarda também teve programa sertanejo. O Salomão já tinha essa visão na época, que eu fazia na Vanguarda FM das 6 às 8 da manhã. Só que era um programa gravado. E ele queria colocar o sertanejo na FM. Isso foi em 86. E ele já colocava, e a Ativa foi fazer em 90. Em 86 o Salomão já fez o FM. Foi daí que em 80, até então, até as AMs mesmo, ninguém tocava sertanejo durante o dia. Tinha aquele horário, de manhãzinha, no finalzinho de tarde. Só que daí, na Manchester, em Votorantim, a gente colocou meio-dia. O Ed não fazia lá meio-dia na hora do almoço. Daí o pessoal já foi se acostumando com sertanejo. Daí a Ativa só foi dar um pontapé inicial e foi só sertanejão. Foi legal pra caramba, muito boa. Foi uma audiência realmente incrível. Foi lá que Paulo Alonso começou a usar uma das frases célebres que muita gente copiou, mas não colou para ninguém. A frase, não importa com quem você dormiu, importante é acordar aqui comigo? É legal que o Walter Calles, ele falou para uma pessoa assim, nossa, o Paulo Alonso está cheio de jargão, mas eu ia marcando. Eu tinha aquela moça feia. Alô, moça feia, um beijo na ponta do seu nariz, balança a cabeça para escorregar. Eu ia pegando as coisas de alguém, assim, daí eu ia juntando e fazia isso. E se alguma pessoa falava que gostou, daí eu falei, se uma pessoa gostou, várias pessoas gostaram. Daí tinha essa da moça feia, essa, não interessa quem você dormiu, eu ouvi de um cara na Rádio Anhanguera de Goiânia. Só que ele não foi nessas palavras, ele falou mais ou menos, daí eu peguei e adaptei. Uhum. Eu falei, gostei do que ele falou, daí eu vou falar. Daí eu comecei a falar, não interessa quem você dormir, importante acordar comigo, aqui tá o Paulo Alonso pegando o galo de pijama, tirando você da cama. Esse pegando o galo de pijama, eu ouvi o Serginho Leite falando, que lá era pegando o galo de pijama, que ele fazia programa de manhã. Só que daí eu fui adaptando esses jargões e foi legal que foi pegando. Hoje em dia não sei se caberia, no rádio atual não sei se caberia, eu acho que é meio brega, mas essa época aí foi muito legal, as pessoas chegavam para mim e falavam, eu acordei com você, já chegava falando, moça feia, eu sou sua moça feia, moço feio, e era muito legal que essas coisas aí realmente marcavam. Deixa eu aproveitar aqui, antes de vir gravar aqui, mandar um abraço pro Joel Guerreiro, e também para o Dudu, que é o filho do Guerreiro. Ele falou, Paulo, quando que você vai gravar lá? Eu vejo todos os profissionais indo lá, quero que você mande um alô para mim. Então, deixa eu mandar um abraço para eles, que o Guerreiro foi uma pessoa que me incentivou muito no rádio, ele me ajudou muito. Na época eu ia vender comercial, não tinha como ir, ele pegava o carro dele e me levava para todos os lugares. Fechei muito contrato com ele, foi muito legal.
Você com esse bordão, não importa com quem você dormiu, o importante é acordar comigo. As moças iam lá, ô Paulo, quero acordar com você. Não, não sei se não chegava aí. São coisas passadas, não, né? Hoje claro, você é um cara hoje eu sou uma pessoa sério, né? séria. Coisa do passado. Na realidade, os homens ficavam bravos comigo, porque eu falava isso. Então, que as mulheres gostavam. Que nessa época o locutor tinha mais locutor homem do que mulher. Ainda é assim, né? Acredito que sim. Ainda é assim. Só que a maioria das pessoas que ouviam rádio eram as mulheres, então, e os homens ficaram meio enciumados, porque as mulheres, na época, queriam saber quem era o locutor e quem era esse cara. Eu lembro até quando eu estava na Rádio Ativa ainda, eu estudava no Monsenhor Cirilo Freire, ali na Vila Jardim. Eu estava indo para a escola, vi uma moça linda varrendo a calçada, eu peguei e falei para ela, sabia que você é muito bonita? Eu não tinha que assunto, ponto, né? Ela pegou, entrou, bateu a porta na minha cara. Eu falei, nossa, peguei e fui embora. Belo dia, eu estava lá fazendo programa na Rádio Ativa, daí a Gilmara, que trabalhava com a gente lá, falou, Paulo, tem uma moça que não conheceu você aqui. E era a moça. Ela falou, nossa, como você é lindo, não sei o que, tal. Eu falei, como são as coisas, né? Um pouco tempo atrás, você bateu a porta na minha cara porque eu estava lá, falei que você era linda. Ela falou, não lembro. Eu falei, mas eu não esqueci de você, eu lembro de você. Guardou mágoa, Paulo? Não guardei mágoa, só como ela era muito bonita, eu não esqueci. Eu falei, ela só me achou lindo porque eu era locutor na época. Porque até então, era uma pessoa assim, ali perto dela, ela deu bola. Você teve muitas decepções nesse sentido de ouvinte chegar lá, você que é o Paulo Alonso? Não, Deus foi generoso comigo quando eu era novo, né? Era um pouquinho melhor acabado. Algumas arrobas a menos, eu até que era bem vestidinho, bonitinho. Então, eu não tive esse problema, não. Se tivesse também, ela não ia falar na minha cara, né? Mas eu não tive esse problema. Mas eu achava, pela minha timidez, que o rádio tiraria isso de mim, e realmente tirou. Eu ficava um pouco mais à vontade como o personagem locutor. Mas a minha vida pessoal eu ainda sou muito tímido. Com toda essa sua timidez, Paulo, no rádio tinha algumas facilidades, por exemplo, de ficar atendendo o telefone, né? E de repente tem ali uma voz bonita, né? Do ouvinte. E cria-se, né? Esta sensação de ser ali... Dos dois lados, né? Dos dois lados, né? O locutor acha que a pessoa que está do outro lado é bonita, é legal, é uma pessoa maravilhosa, e também dos ouvintes. Você já deu o conto do vigário de marcar encontro com roupa diferente? Já fiz muito. Só que eu não marcava, eu falava para as pessoas assim, vem aqui, eu vou estar lá na porta da rádio, eu vou estar com roupa tal, só que eu estava com o outro totalmente ao contrário, ou então eu não ficava na porta da rádio, eu ficava sentado na praça olhando para quem ia chegar, né? É como se fosse uma arapuca, quem chegar ali já sabia que era aquela. E ela falava exatamente do jeito que ela estaria. Então tinha aquelas paquerinhas de rádio no começo, assim, e era muito legal. Mas tinha também aquelas moças que gostavam de conversar com o locutor de rádio. Né? Para elas era importante aquela convivência com o locutor. E todo dia, tinha gente que ligava todo dia, você já até conhecia pela voz, e que o locutor ele entra na casa da pessoa assim, sem pedir licença, né? E era muito legal que você conversava com as pessoas, daqui a pouco, no dia seguinte, já vinha outra pessoa que é amiga dela e você ia fazendo amizade com todo mundo. O rádio realmente era bom por causa disso. Era bom não, ainda. Só que tem muita diferença hoje em dia, eu acho o rádio hoje mais frio. Mas na época o rádio era bem legal pela proximidade que tinha o locutor do ouvinte. Sempre tem um ouvinte que marca um pouco a vida do locutor. Você lembra de alguns que você pode citar para a gente? Que é aquele ouvinte, tem aquele que liga todo dia, tem né? Aquele que leva presente. Lembra de algum? Tinha a Tigresa, lembra da Tigresa? Sim. A Tigresa levava lencinho na rádio, me parece. Tinha um outro lá que ele falava, tudo bem aí? Como é que é o nome dele? Você conhece? Miguel Félix Sobrinho. Miguel Félix. Tudo bem aí? Você é bom, hein? Você é bom, cara. E é muito legal. E tem essas pessoas aí que você falava com eles, você dava risada com eles pela maneira que eles falavam, né? E você falava assim, nossa, que legal. E a Tigresa, a gente chamava ela de Tigresa, ela levava presente pra gente na rádio. E o ouvinte, nessa época... se eu fazia de manhã, ele levava um bolo na rádio, café. Quando meus filhos estavam crescendo, eles levavam um presente para meus filhos. Ele se tornava assim muito próximo de nós, era muito legal.
Essa proximidade com o ouvinte, Paulo, às vezes ela é boa, né? Muito próspera, mas às vezes os ouvintes confundem também. Isso já te causou algum problema? Não, não chegou a causar, não, porque o que eu falei para você, fora do ar, eu sempre fui uma pessoa tímida, a ponto de ouvinte chegar para falar para mim, nossa, como você é chato. No ar você é tão bacana que eu falo assim, mas aquele lá é um personagem, tem que falar, tal, tem que animar. E pessoalmente eu sou quietão mesmo. E pode ver que a maioria das pessoas falantes no microfone, fora dele, são quietos. E eu sou assim, a ponto de muitas pessoas que não me conhecem falam assim, putz, esse cara é chato demais, ele não fala nada, só fez brincadeira ranzinza e tal. E as pessoas até tinham medo de conversar comigo por causa disso. Até para algumas homenagens, entrevistas, você até é receoso em ir para fazer, né? Aqui Olha, mesmo nessa entrevista. Na realidade, eu não gosto. Eu não gosto, não. O pessoal vai falar assim, nossa, o cara é estrela, não quer vir. Não. Eu não gosto porque geralmente o locutor de rádio, ele é daquilo, é rádio, não gosta de aparecer frente à câmera. Eu vim mais pela consideração ao Niso por esse trabalho bonito, a sua pessoa também, Luizinho, por esse convite. Eu me senti lisonjeado, até minha esposa falou, Paulo, vai lá, vai mostrar um pouco do seu trabalho lá e tal. E também pelo prazer de mostrar isso para muitas pessoas, que quando eu queria ser locutor, eu não imaginava que um dia eu ia ser espelho para algumas pessoas. Eu lembro até que a Mari Maia, ela dava aula no Senac, ela falou, Paulo, tem uns meninos lá que ele fala igualzinho você, ele está imitando você. Eu falei, nossa, para mim já foi um privilégio ouvir isso, porque quando você imaginava ser locutor, você pensava em ser mais um. Agora, se você ser referência a alguém, aí já é meio caminho andado. Muito legal. E essa história de beijo no nariz, tomara que escorregue, nunca deu confusão? Não chegou a dar confusão, porque eu falava para as pessoas, muitas pessoas falavam, quem é a sua moça feia? Se era uma pessoa... Eu lembro quando eu trabalhei na Cacique, já que eu voltei lá como locutor, até os próprios lá, os diretores achavam que eu estava mandando alô para alguém, mas não era, eu mandava assim, genérico, né? Oi, mocinha, tudo bem aí? Moça feia, um beijo na ponta do seu nariz, balance a cabeça para escorregar e tal. Mas não era dirigido para alguém, era assim, porque o locutor, pode ver que eu falo, muitas vezes eu falo olhando para o lado, olhando para cima, que é mania de locutor. O locutor não tem o hábito de ficar olhando para a câmera, assim, por isso que muitos não gostam disso, porque a gente fala olhando para o chão, fala olhando para cima. E muitas pessoas falam, por que você não olha no meu olho? Porque eu falo assim, porque eu falo, mas eu ouço por aqui, ó. Então você falando comigo, eu estou ouvindo aqui. Então, é mania de rádio, você falar olhando para cima, olhando para baixo, e quando você fala uma coisa no ar, você não fala dirigindo, você fala para todo mundo. Essa moça feia mesmo, esse beijo na ponta do nariz, espero que tenha ido para muitas gatinhas na época, né? É muito legal. E agora, Paulo, com toda essa sua timidez, nós estamos num momento de transição do rádio, que já foi lá o radinho de pilha, o radinho da família na casa, e hoje ele está vinculado à internet com câmera no estúdio. Como é que é para você, o cara que é tímido, ter câmera no estúdio, mostrando ali? Isso te preocupou um pouco? Ah, sim. Na vanguarda mesmo, eu falava pro pessoal lá, não é minha praia. Não, tem locutor que já gosta disso, de ficar dançando, assim, ficar rebolando na frente da câmera e tal. Eu já não é a minha praia, eu prefiro que pareça só um vulto E desde quando eu era novo também, eu pensava assim, eu nunca gostei de aparecer. Apresentar show também nunca gostei de estar em público, sabe? Porque eu me sentia muito retraído, eu ia passar uma imagem para a pessoa, putz, esse cara é chato, não é chato, é que não tem assunto. Então, o que faltava para mim é uma desenvoltura que o rádio conseguiu me ajudar. Não totalmente, mas conseguiu ajudar um pouco. Mas eu nunca gostei realmente disso. Mas é muito legal que eu vejo muitos amigos que estão se aventurando aí, fazendo televisão, que eu passo hoje em dia a TV, e eu vejo muitos amigos que gostam de câmera. Mas de rádio mesmo, eu tenho inclusive rádio web, eu faço rádio web, mas as minhas rádios não tem câmera, não deixo nem que veja, nem foto minha tem. Você avesso a redes sociais também, em razão disso, Paulo? Não, ou você usa bastante? Não, eu uso para divulgar as minhas festas, né? Que eu faço festa de flashback, faço jantar, faço vários eventos, né? Uhum. Então, eu uso mais para isso, não para mostrar o que eu estou fazendo. Mostrar familiar, nada. Não, nada contra quem faz isso, é que eu não gosto. Mas eu mostro mais o meu trabalho.
Então eu falo assim, ó, vai ter festa dia tal, tal, mesmo não, coloca o cartaz, nem a minha cara aparece. Você pode procurar na minha rede social lá, vai ter poucas fotos minhas, mas tem bastante coisas do meu trabalho. Agora você fala também, Paulo, sobre essa situação de comunicação, né? Do locutor, aquele beijo na boca, tal, um abraço para você, não sei o que lá. O locutor de uma época aí, que falava, tipo Transamérica, só falava o nome da música, anunciava uma música, outra. Você é um desses que saiu fora disso e foi pro lado da comunicação, né? O comunicador de rádio. Então, é aí que tá. Porque eu ouvi os locutores da época fazendo isso. Então eu sou aquele locutor antigo, que eu ouvia muito locutor, tipo o Cook, o Macedo mesmo, que eles eram aqueles locutores que entretinham o público. Que o AM era isso. O pessoal ligava o rádio AM para ouvir o locutor. O FM já era diferente, era para ouvir música. Então, eu gostava de conversar com o ouvinte, bater papo, jogar umas brincadeiras assim, esses negócios do beijo na ponta do nariz, tá? Assim, fazer uma brincadeira em cima da música e tal. Era uma coisa mais animada, ficava mais animada. E quando eu fui fazer FM, eu simplesmente coloquei o AM dentro do FM, que foi para a Radioativa na época que eu falei para você que a rádio explodiu. E hoje em dia a maioria dos locutores fazem isso, tem um pouco mais de desenvoltura para poder falar. São poucos presos, é um pouco preso pelo tempo que é para falar. Mas a maioria ainda gosta um pouquinho de falar em cima da música, tal, para um fundo musical, tal. Era muito legal. Nessa nova passagem do rádio, que as pessoas ouvem aí as suas músicas em plataformas digitais, Paulo, como é que você vê aí a comunicação desses apresentadores para o rádio, esse físico que a gente vê aqui no nosso cenário, ele ainda continua? Você acha que as pessoas continuam ouvindo em casa ainda ou já está migrando? Não, tem bastante ouvintes, só que esses dias mesmo eu tava repetindo para um pessoal que a juventude não está acostumada a ouvir no rádio. A minha filha mesmo tem 15 anos, ela nunca ligou rádio, ela não sabe, ela ouve assim rádio no Spotify, pelo YouTube e tal, mas ela não sabe a numeração de uma rádio, 99,7, 94,9, para ela. Então eu acredito que a maioria das pessoas da idade dela passam por isso. O que acontece? Nós temos que educar os mais jovens a ouvir a rádio, a fazer alguma coisa para que eles voltem a ouvir rádio. Aqui na faculdade, mesmo se você perguntar a numeração de uma rádio, talvez muitos não saibam. Qual é o prefixo da Rádio Cacique, por exemplo? Ela fala, eu não sei. Qual o prefixo? Antigamente o pessoal sabia na ponta da língua. Tanto é que se ia qualquer ponto, qualquer semáforo, tem um distribuindo adesivo para colocar no seu carro, né? Hoje em dia não tem mais isso. Então eu acho que a juventude, o pessoal mais novo, não está ouvindo o rádio. Mas temos que fazer um trabalho para que eles voltem a ouvir o rádio, porque o rádio é um grande instrumento, é uma maneira muito fácil de você se comunicar, uma maneira rápida também, e é uma coisa apaixonante. Para quem vive rádio, para quem trabalha em rádio, é uma coisa apaixonante. Você acha que falta incentivo também das empresas de fazer o aparelho físico, que é difícil de encontrar um rádio hoje para comprar? É difícil mesmo. Geralmente tem mais a rádio de carro, né? Ou então você vai assim, a equipamento de som, aquelas caixas grandes e tal, né? Acho que falta mais isso mesmo. Principalmente agora que o AM está acabando, né? Vai voltar tudo como FM, nas faixas estendidas, né? E eu acho que falta um incentivo das empresas e também acho que nas escolas também poder colocar isso. Vamos ter uma aula de rádio, explicar realmente o que é o papel do rádio, uma notícia que você quer ouvir, se ligava o rádio, a rádio que você quer ouvir, essa rádio toca sertanejo, essa rádio toca rádio classe A, essa aqui toca gospel e tal, e incentivar as crianças a ouvirem rádio. Porque na época da minha filha, eu dei esse exemplo, eu tinha um monte de rádio em casa, cada lugar que eu ia, eu ouvia rádio. E essas crianças agora não sabem o que é isso, não tem esse hábito. Uma outra situação, Paulo, que a gente fala aqui de locução, de apresentador, de comunicação, para ser um bom comunicador, ele precisa ser também uma pessoa muito bem informada, saber do que está acontecendo para também informar aos seus ouvintes, né? E você faz isso muito bem. Você acha que também mudou bastante o perfil de locutores aqui no rádio sorocabano, no Rádio do Brasil? Acredito que sim. Eu vou falar pelo rádio que eu conheço aqui de Sorocaba.
tem muitos locutores que talvez não saibam nem por que estão lá, né? Ou talvez porque a voz é bonita, tal, mas eles não acompanham o dia a dia. Se você vai conversar com alguém, vai falar assim, nossa, eu nem sabia que estava acontecendo isso. Conhece tal cantor? Não. Sabia que o presidente foi lá na TV hoje falar? Não, não sei. Quer dizer, locutor não é só ficar falando, tem que ficar por dentro de tudo. E outra, esses dias eu estava dando exemplo também, de falar errado, né? Muitas pessoas falam assim, nossa, esse cara fala errado assim, nós vai, a gente vamos, não sei o quê. E muitos falam assim, não, eu só falo certo quando eu estou no ar. Daí eu falo para a pessoa, não tem nada disso, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas não sabem que você não está no ar. Você tem que se falar corretamente, tem que se policiar. É a mesma coisa que você fosse um professor de português, por exemplo. A pessoa vai falar assim, nossa, está errado, eu não estou na sala de aula, eu vou falar errado. Então essas coisas que eu acho que falta um pouco de interesse de muitos profissionais do meio de se aperfeiçoar um pouquinho mais, né? De se ligar mais no trabalho e zelar pelo nome de locução, o nome de rádio, porque já que você é locutor 24 horas por dia, não tem só essa de trabalhar só ali no estúdio e depois lá você faz outra coisa, não. Você vai ficar sempre marcado por isso. E esse lance de ficar 24 horas com esse pensamento, tem gente que fica também, não tira o personagem, né? Tem personagem, boa, tudo bem? É que eu sempre falo isso também. A pessoa fala assim, Paulo, sua voz é igual quando você está conversando comigo. Fala, não é igual. É como se eu fosse tirar uma foto. Quando você vai tirar uma foto, você não se arruma. Eu, para entrar aqui, para gravar aqui, eu olhei bem, falei, ver se eu estou bem enquadrado e tal. Agora, se você vai falar no microfone, você dá uma impostada na voz. Não quer dizer que você está engrossando a voz. É a mesma coisa que você vai tirar uma foto. Você dá uma melhorada no seu visual, tal. É isso. Eu falo até para quem está começando em rádio agora, não adianta engrossar a voz. Você tem que impostar. Ver a sua melhor forma de você falar, daí você vai se acostumando com a sua voz e aí assim vai. Você falando nesse sentido sobre voz, num passado recente, aí na época de ouro do rádio, tínhamos apresentadores, locutores com aqueles vozeirões, né? Sim. E hoje a gente vê uma pluralidade muito grande, vozes mais finas, outras que são chamadas de taquara rachada, né? Mas são comunicadores. E você acha que mudou muito e deve mudar muito mais, Paulo? É que agora os locutores estão indo mais para o lado comunicador, né? E nessa época a gente tinha os locutores realmente com vozeirão e a gente chamava pique. O cara tinha o pique de falar, tinha o time certo de parar e tal. E é que realmente tem muitos locutores agora que não tem. Eu até comentei a hora que eu cheguei aqui, que o que nós sofremos para entrar em rádio, você tinha que ter voz boa. Se você não tivesse voz boa, você não adianta nem você ser aquele cara falante, não. Você ia ficar na sua ali e não ia entrar em rádio nunca. Hoje em dia, você sabendo falar, já é um bom resultado. Tanto é que os youtubers mesmo, você pode ver, eles começam tudo falando lá e daqui a pouco é tão famoso. E muitas vezes tem muitos caras melhor que eles, em melhores condições, e estão lá, estão na fila ainda, e os youtubers estão passando aí. Então eu acho realmente que esses locutores que estão falando bem agora, eles não têm a qualidade vocal, assim, aquele tonalidade que a gente costuma falar de locução, mas eles têm a desenvoltura, né? E hoje em dia o que conta no rádio muito hoje em dia é a desenvoltura. Por falar em desenvoltura e YouTube, quero ligar uma coisa a outra. No passado aí, você falou da Rádio Ativa que funcionava com, só Deus sabe, com cuspe, arame, né? Sim. E muita gente hoje no YouTube também com essa situação. Não tem um bom equipamento e sai um material bom. Você acha que também o rádio ainda acontece isso hoje? Ou já melhorou bastante tecnicamente com computadores, mas perdeu muito esse brilho, essa expertise do locutor, de estar ali empolgado com a locução, em fazer o negócio direito? Morreu um pouquinho isso? Eu acho que morreu, porque o gostoso era você estar mexendo com tudo ali, mexendo com o disco, atendendo o telefone, você vendo a próxima música que vai tocar, tá? Hoje em dia não, o computador faz tudo, você fica lá olhando para o computador, daqui a pouco vai mudando sozinho, entra a vinheta na hora que tem que entrar e tal. O seu papel ali é falar, é ligar o microfone e falar. Eu acho que se torna muito frio, você fica você fica sem ação ali, não tem o que fazer. Você fica lá só, daqui a pouco acabou a música, você fala, bom dia, estamos aqui, papapá, papá.
você anuncia a próxima música. Daqui a pouco volta, toca 3, 4 músicas, daí você fala de novo e tal. Então eu acho que ficou muito frio. Em vista de antes, já estava no Pix, já entrava ali mexendo em tudo e tal, saía aquelas coisas legais. Tanto é que quando eu entrei em rádio a primeira vez, eu achava, fiquei muito feliz em ver o operador lá e o locutor falando, é muito legal. Que você fica com aquela imagem do rádio. Como será que é dentro de uma rádio? Hoje em dia você vai dentro de uma rádio, você encontra o computador. Você falou em rádio fria, comunicação fria. No passado a comunicação era muito mais quente, as pessoas, os locutores aconchegavam mais, os ouvintes iam à rádio, levava bolo, levava lá uma leitoa, levava um frango vivo. O Décio Clementino falou aqui pra gente que levaram uma cabrita para ele. Acabou isso também, Paulo? Acabou. O que acabou? O ouvinte foi ficando distante da rádio ou a rádio é que criou uma distância do ouvinte? Eu acho que o ouvinte, além de ter mudado o perfil do ouvinte, muitos também não passaram por essa época de igual o Décio falou, de chegar ali, vou ganhar um presente. Tem aquele pessoal que vem da roça, aí sim, aquele pessoal que vem lá, trouxe um pé de alface para você, vem aqui na rádio, acabei, deixa o Paulo aí uma caixa de tomate. Então ainda tem essas pessoas que são os mais velhos, os mais novos não. Os mais novos não tem essa mania. E eu acredito que os mais novos são muito assim, quer ouvir a música, quer ganhar prêmio, eles estão mais nessa base. De locutor, muitas vezes ele nem sabe o locutor que está falando. Esses dias eu estava num lugar e o pessoal falou, eu ouço você direto, só que eu parei de fazer locução no rádio faz tempo. Então ela fala assim, eu estava ouvindo você semana passada. Eu falei, que legal. Então ela confunde a voz de um com o outro, né? E assim vai. Que são ouvintes que gostam do rádio e quer agradar você. Muitas pessoas falam, você que faz programa na Cacique, você é o Paulo Silas? Eu falei, não, sou Paulo Alonso. Paulo Silas é outro. Então existe sempre essa confusão das pessoas com o nome. Você já ganhou algum presente inusitado no rádio, Paulo? Não cheguei a ser inusitado, não. A maioria dos presentes que eu ganhei era presente para os meus filhos, era roupa para mim mesmo, era presente assim, de ouvinte que queria agradar. Mas não chegou a ser nada diferente, não. Muita gente que passou por aqui tinha receio de comer presentes de ouvintes. Tipo um bolo, alguma coisa assim? Eu não pensava nisso, não. Eu comia mesmo. Chegava lá, até o final do horário já tinha ido. Eu comia mesmo. Levava salgadinho, levava bolo, levava doce, levava refrigerante. Tinha uma rádio até que levava cerveja pra gente lá. Os caras iam lá e falavam, leva o Paulo aí. Tá, beleza. Mas não tem esse problema, não. Eu nunca pensei nisso. Eu não acredito na maldade das pessoas fazerem isso, não. Por falar em rádio e essas histórias, há uma história de rádio que você inclusive falou o prefixo dela 99,7. Você tem boas histórias dela lá também, né? Que foi a Rádio Líder. Você chegou a comprar carros lá também, ganhar um carro de presente do diretor ou não? Eu não cheguei a comprar carro. Eu fiquei contente que foi me oferecido um carro na época. Eu não sei se era Megane, na época que foi oferecido para mim, eu estava andando a pé. Não, acho que eu tinha uma Saveiro. Minha Saveiro, se balançasse, ela caía tudo, porque ela estava tudo aos pedaços. Daí tinha um senhor lá que me ofereceu um carro. Eu falei, não, você vai ganhar um carro, vou te dar um carro. Ficou eu e um amigo nosso lá, o Jean, infelizmente faleceu ano passado também, e até o Luiz Lázaro também. O Luiz Lázaro acho que ganhou um carro também, pelo menos no papo, né? E foi oferecido, eu estou esperando o carro até hoje. E na época ficava eu e o Jean, mas que cor será que vai ser nosso carro, hein? Ele ficava lá que nem dois tontos lá pensando, até a esposa do Jean falar, para com isso, ele não vai dar nada. E a gente imaginava porque o cara era muito bom de papo, ele falava tanta coisa que você acaba acreditando. E isso estava na Rádio Líder, quando ele chegou lá, dando uma força ali, deu um up na rádio, foi muito legal. Quando você fala em diretor, você também mencionou em off aqui o seu Orlando Bismara, né? Que era também, o seu Landico, que também era estilo Salomão Pavlovski, era quem abria a rádio, fiscalizava, ia olhar quem estava mexendo lá na máquina de datilografia, ia ler o jornalzinho dele. Ele pegava no seu pé também, Paulo? Quando eu entrei lá, eu não podia ficar lá dentro do estúdio, eu não entendia por quê, ele não queria que eu entrasse lá. Eu falei, caramba, será que aconteceu comigo?
Eu ia lá para aprender, ele tocava de lá. Não está precisando de ninguém aqui, pode ir lá. Eu ficava lá fora, na janela, que na época da Cacique tinha a janela da Rua Saldanha da Gama. Você ficava lá e ficava vendo o locutor falar. Então eu ficava na ponta do pé lá, ouvindo e vendo o locutor falar. Não sei se era o Capuá que falava, se era o... Como é que é o nome daquele lá? O Curiango lá? Leão Bogossian. E tal. Então, eu não sei, podia ser até o Esper Haddad também. Olha só para onde eu estou puxando os locutores. Paulo Oliveira. Paulo de Oliveira. Então eu ficava lá fora, até o Devanir chegar e me colocar lá dentro de novo. Daí o Devanir falava, não, ele tá aprendendo aqui. Porque se eu falasse por mim, ele mandava eu sair fora da rádio. Eu saía, daí chegava alguém e eu entrava de novo. Daí eu ficava nesse lenga-lenga até que um dia eu fiquei. Daí eu conversei com o doutor José Rubem, fazer as férias do Antenor Castanho. Daí eu fiz a noite lá e ficava, ia a pé para casa. Olha, saía dele, entrava lá 8 horas, saía 1h da manhã, ia a pé até em casa, porque não tinha ônibus nesse horário. Eu morava ali perto da igreja São José, no Cerrado. Eu saía da Saldanha da Gama, passava pela lanchonete Freds, ali todo mundo dançando, tá uma lanchonete ali na 9 de julho na época, e ia embora para casa a pé. Tem uma lenda que operadores do Leão Bogossian, o Curiango, que ele falava, canta, Curiango, canta, virava do lado e dormia. Mas é mesmo. E ele o abraçava. operador Paulo Alonso também dormia na mesa? Não, eu ficava lá vendo, eu era operador dele, era muito legal a abertura, o crepúsculo, não sei o que, tá, falava, era muito legal. Daí ficava aquele Curiango cantando, né? Cantando. Daí ele chegava, oi, boa noite. Daí, para anunciar uma música, ele falava, canta, pássaro, canta. Daí já deitava, debruçava, porque me parece, depois falava para mim que ele dava aula. Ele chegava cansado no estúdio, daí ele ficava dormindo. Daí quando estava acabando a música, ele ia lá no vidro, batia para ele acordar. Canta, Curiango, canta. Canta, Curiango, canta. Era muito legal. Sabe? Paulo Alonso, você já passou aí por várias situações em rádio, desde operador, programação, já virou fitinha, cassete na caneta, cartucho, disco, viu aí as mudanças para o digital. O que você espera para os próximos 100 anos de rádio? Comunicação, tecnologia, tudo isso misturado, com essa experiência toda, tudo mudando, Paulo Alonso se adequando a tudo isso, o que é que você espera para os próximos anos do rádio? Olha, eu não digo para os próximos 100, porque eu não sei se vou durar muito, mas se eu me adaptei ao rádio até agora, então eu acredito que as pessoas têm que ir se aperfeiçoando, eles vão se adaptando, se Deus quiser, e o rádio vai ser sempre o rádio vai ser sempre o companheiro da pessoa, onde você vai, pode ser pela internet, que hoje em dia muitos rádios, eles estão pegando via streaming, né, pela internet, então você pega uma rádio que lá de Nova York, uma rádio aqui de Sorocaba, uma rádio de Botucatu, sei lá, de onde for, onde a rádio estiver, hoje em dia ficou mais fácil de você ouvir. Então você pode ter seu fã, seu locutor de tal rádio. Antigamente era mais coisa regional, então expandiu bem o rádio. E é isso que eu acho muito bom, porque o rádio vai mudar, se chegou até aqui do jeito que está bonitinho, e vai chegar daqui 100 anos, vai estar maravilhoso. Mas o que não pode perder é essa essência, esse carinho do ouvinte com o locutor com o ouvinte. O que os donos de rádio não deixem perder isso, né? Que o locutor possa aparecer um pouco, que o locutor ele é o cartão de visita da rádio. Então eu acredito que ele tem que aparecer um pouquinho mais, ele tem que falar um pouquinho mais, tem que fazer o seu trabalho, claro, dentro do padrão da emissora. E cada emissora tem seu padrão, é só você se adaptando dentro do padrão da emissora que com certeza vai ser legal. E eu tenho certeza que o rádio é isso. Daqui 100 anos, quem estiver fazendo essa homenagem, vai ser 200 anos do rádio, com certeza vai estar falando, nossa, daquela época lá, que o Luizinho e o Paulo estavam lá, estavam falando dessa época e estava muito legal. Imagina a imagem que vai estar, imagina a qualidade do som que vai estar, imagina o jeito que vai estar nessa época. Se chegou até aqui desse jeito, com certeza tem muita coisa boa para vir para frente. Você acredita ainda no rádio físico ou ele vai todo para o digital? Eu acredito ainda no rádio físico. Eu acho que o rádio físico é companheiro para as pessoas que podem ir para a roça, podem passear no carro, enfim, o rádio do carro. Eu acredito. Não digo totalmente 100%, mas eu acho que o rádio nunca vai acabar. Paulo Alonso, a Universidade de Sorocaba agradece muito a sua presença aqui, não sem antes pedir que você faça aqui uma locução, né?
para relembrar aqui de como você fazia aí essa sua chamada, esse seu bordão mais famoso, né? Não importa com quem você acordou, dormiu, importa com quem você acordou aqui com a gente. Para relembrar, para que as pessoas que não conheciam até agora o Paulo Alonso possam ver aqui, ver e ouvir você falando isso. Antes de mais nada, deixa eu agradecer aqui à universidade, a você, Luizinho, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo de ser lembrado, em meio de tantas feras que passaram por aqui, muitos que ainda vão vir. Eu fiquei feliz pelo convite e espero ter passado para as pessoas um pouco do nosso conhecimento. E espero também poder contribuir com os jovens que estão começando agora, querem ser locutor. Qualquer coisa, estamos à disposição. Estamos aí estamos lá na Rádio Vanguarda também, direto. E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Pode procurar nas páginas, no meu Facebook, lá Paulo Alonso Locutor, no Instagram, @Paulo Alonso Locutor, e vai me encontrar. Qualquer coisa, estamos aí, estamos juntos. Tem muita coisa para eu te ensinar e você me ensinar também. Agora, na época do rádio, eu começava falando, imaginar uma música tocando assim, na época do sertanejo, vamos ver aqui. Aí, Chitãozinho e Chororó, aqui na Ativa FM... Peraí. Vamos de novo. Ativa FM 100,5, aqui Paulo Alonso, tudo bem com você? Não interessa com quem você dormiu, o importante é que você acordou comigo. Por aqui tem o Paulo Alonso e gosto muito de você. Mocinha feia, um beijo na ponta do seu nariz, balance a cabeça e tomara que escorregue. Falamos aqui na Universidade de Sorocaba com o Paulo Sérgio Alonso, ou somente Paulo Alonso, um dos maiores comunicadores de Sorocaba, que veio hoje falar um pouco da sua história nesses 100 anos de rádio aqui no Brasil. Uma produção do Labicom, toda a equipe do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba.